Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Glória a Deus. Meus amados irmãos, antes de fazer a meditação bíblica, eu queria até explicar o significado destas letras, destes avisos aqui atrás de nós no púlpito. É o seguinte: a partir de hoje, eu pessoalmente estarei aqui pregando na nossa igreja sobre os ensinos de Cristo. Então nós intitulamos esta série de mensagens com este nome: Aprendendo com Jesus. Então você não vai aprender comigo, você vai aprender com Jesus. Então Jesus pronunciou 27 discursos. 27 discursos. E nós vamos considerar os 5 primeiros aqui. Hoje eu vou fazer apenas a introdução, mas a partir de domingo que vem será o primeiro discurso, segundo, terceiro, quarto e quinto discurso de Jesus. Aí chega o Natal, faremos uma pausa e depois lá para janeiro vamos decidir se continuamos ou não, dependendo da inspiração, né? Muito bem. E esse outro título aqui, Andando com Jesus, é a temática dos domingos à noite. Eu vou, hoje à noite, começar a falar sobre os feitos de Jesus, as ações de Jesus. Ele não só nos ensinou coisas, como ele realizou coisas. E nós vamos, então, na Bíblia, meditar e vamos querer que ele faça aquelas coisas no nosso meio aqui. Quem estiver aqui, verá. Eu convido a todos para voltarem, para estarem conosco aos domingos à noite, para nós verificarmos o que Jesus fez e pedirmos que ele repita no nosso meio, de acordo com as necessidades que se apresentarem aqui. Uma outra coisa que eu queria dizer. Bom, seguinte, é sobre o terceiro título. Antes, porém, pela ordem, é assim. Nós estamos aqui agora, 9 da manhã, começou o culto, né? Logo mais 18 horas estaremos de volta. Eu vou iniciar a falar sobre Andando com Jesus. Antes, porém, na parte da tarde, às 16 horas, vamos ter uma reunião aqui com todos os pastores, as suas esposas, todos os diáconos e diaconisas e seus cônjuges, e também todos os líderes de departamentos e seus cônjuges. Nós teremos uma reunião geral da nossa cúpula de obreiros, hoje à tarde, às 16 horas. Amém? Amém? Pronto. Amanhã, segunda-feira, 7h30, temos reunião de oração. E os nossos pastores vão começar a ministrar, quer dizer, os outros pastores, porque hoje à noite também o pastor Sérgio estará fazendo uma espécie de despedida, porque ele vai entrar num período sabático. Ele vai se ausentar, vai descansar com a sua esposa, vai estar junto com ela, e chamamos isso um período sabático, que ele vai desfrutar. E então, os outros pastores vão atuar segunda-feira. Então, amanhã é o pastor Manuel que vai começar. Pastor Manuel, fique em pé, por favor. Pastor Manuel, uma bênção, ele estará compartilhando para nós. Glória a Deus. O pastor Manuel estará compartilhando para nós das suas experiências de oração, né? Amanhã a gente vai orar sob a liderança do pastor Samuel. Inclusive, todos os pastores estarão aqui. Pastor Manuel, isso, pastor Manuel. Então,
portanto, nós estaremos todos juntos aqui para esse movimento de oração com o pastor Manuel. Muito bem. Agora, quarta-feira, é esse outro título aqui. Que faz o Espírito Santo? Às quartas-feiras será a vez do pastor Elias. Aliás, ele já começou, né? Já as duas últimas quartas-feiras, o pastor Elias desenvolveu esse tema e nesta quarta ele vai dar prosseguimento. Então, portanto, todos estão avisados. E eu queria então falar aos meus irmãos mais uma outra coisa. Por favor, domingo que vem, pela manhã, domingo é dia 10, o segundo domingo do mês. Vocês estão notando que eu posso esquecer uma coisa, ou me embolar numa coisa e não me embolo na outra. Eu sei que domingo que vem é dia 10, não é isso? E então, pela manhã, eu queria toda a nossa membresia presente aqui, todos os nossos membros. Nós temos membros ausentes neste culto de ceia. Falem para os outros. Nós vamos ter uma reunião geral aqui da nossa membresia, porque eu quero informar. Nós vamos falar algumas coisas sobre a nossa construção. A construção que nós estamos fazendo aqui nessa área nossa. Eu digo aqui ao lado, porque o foco agora é o lado, mas na verdade é o lado e para cima de nós aqui. Então, vamos dar informações sobre a nossa campanha de construção. Então, eu peço que os irmãos todos estejam aqui no próximo domingo, pela manhã. Amém? Ótimo. Tem mais algum anúncio? Eu acho que não, é só isso. E agora, meus queridos, eu queria dar início, eu queria aqui fazer a introdução deste assunto que nós vamos considerar, aprendendo com Jesus. E eu vou introduzir este assunto lendo uma passagem que nós encontramos no Evangelho de Mateus. Venha comigo, por favor, ao Evangelho de Mateus, capítulo 7. E vamos ler do versículo 24 em diante. Mateus capítulo 7, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, isso aqui é Jesus falando. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Agora, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu creio que esta palavra de Jesus prescinde de explicação. Mas, no entanto, é bom a gente repisar um pouquinho. Jesus está comparando a vida de uma pessoa com uma casa. Nós temos a nossa casa espiritual. E Jesus então está dizendo que uma casa espiritual boa ou má, para prosperar, para não desabar, essa casa tem que ter bons alicerces. Se a gente pudesse dar um título a essa introdução, seria os alicerces espirituais.
nós temos que formar, nós temos que constituir bons alicerces espirituais para a nossa vida, se é que nós queremos ser abençoados por Deus, se é que nós queremos prosperar. Então Jesus faz a comparação aqui, porque há pessoas que não tratam de fazer bons alicerces, e aí o que acontece? A pessoa constrói a casa sobre a areia e não sobre uma rocha, e aí então vem, como diz aqui a palavra, cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, dão com ímpeto contra aquela casa e ela cai, porque ela está fundada sobre a areia. A areia não dá sustentação a uma casa. Eu me lembro até que na Barra da Tijuca, ali nas proximidades do downtown, havia 1 ou 2 prédios lá que ruíram. Os prédios, foi um desastre, problema, morreram pessoas e está uma confusão até hoje, porque misturaram com a areia da praia a massa que fizeram as paredes daquela casa. Então, nós temos que ter muito cuidado. A construção, nós temos a nossa construção aqui. Uma das coisas que aconteceu aqui foi eu perguntar ao pastor Leonardo, esses alicerces aqui, porque embora sejam colunas assim, não é o tipo de alicerce, a moda antiga, mas aqui isso aqui é uma construção mais moderna. Eu digo, esses alicerces, essas chamam de sapatas, essas sapatas estão bem fundas, tem bom material aí? Não, tem sim, então, graças a Deus. Então, nós temos que nos preocupar com os nossos alicerces espirituais. Por que eu estou querendo, eu estou propondo, eu estou terminando o ano e iniciando o ano, ao mesmo tempo, com este tema, aprendendo com Jesus? É porque Jesus diz assim, aquele que ouve as minhas palavras, né, e as pratica. Então, alicerces espirituais sólidos, nós fazemos com as palavras de Jesus, com os ensinos de Jesus. E a gente lê a Bíblia, passa por cima, a gente lê histórias. Eu, por exemplo, quando era garoto, gostava, a gente não se tinha o que tem hoje, né? Então inclusive morávamos no interior, então eu lia a Bíblia. Como um garoto hoje lê gibi, eu li a Bíblia, histórias de Josué, Moisés, as guerras, né, do rei Davi e tal. Eu lia e me distraía lendo a Bíblia. Que boa distração. Mas confesso, era a minha curiosidade de garoto. Então, né, eu quero dizer que a gente às vezes lê as histórias da Bíblia e a gente não lê os ensinos da Bíblia. A gente não lê os princípios da Bíblia. E então, são essas coisas que nós vamos examinar. Os ensinamentos de Jesus são os materiais que formam o alicerce sólido para uma casa espiritual. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu conclamo a todos os meus irmãos, não faltem daqui para frente, aos domingos pela manhã, para você conhecer o que Jesus nos ensinou. Vamos ler direto as palavras de Jesus. Ele proferiu, como eu informei há pouco, 27 discursos. Esses discursos, eu preciso explicar, não foram peças oratórias. Jesus discursando, o tom de peroração perante a multidão. Não exatamente. Muitos desses discursos foram diálogos. Agora, coisas substanciais que têm o caráter de um discurso, de um ensinamento. E então, esses ensinamentos, esses discursos são para nós a base da nossa fé. Então, meus irmãos, aí está.
vamos edificar a nossa casa espiritual sobre a rocha. Quem é a rocha? Vamos já ter um ensino aqui. É importante a gente saber, porque ele diz assim, o homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha. O imprudente, o insensato, edificou a sua casa sobre a areia. A areia você já sabe, não é nada. Agora, a rocha, o que é a rocha, ou quem é a rocha, e é bom ir logo para a palavra. O que é que Jesus quis dizer com isso? Olha só, a rocha é ele mesmo. A rocha é o próprio Jesus. Jesus é a pedra fundamental da igreja. Jesus é a pedra fundamental da igreja. Atenção, não é Pedro a pedra fundamental da igreja. A pedra fundamental da igreja é Jesus. A palavra Pedro quer dizer pedra, mas Pedro é pedra tanto quanto eu sou pedra, você é pedra. Todos nós somos pedras que formamos o edifício espiritual para Deus. Todos nós somos pedras, mas existe a pedra angular, a pedra fundamental, que é, no caso, o Senhor Jesus. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Efésios capítulo 2. Venha comigo. Efésios capítulo 2. Aqui no versículo 19. Olha só. Efésios 2, 19 e 20. Assim, seria bom a igreja ler comigo. Quem tem a Bíblia, leia. Quem não tem, aproveite o painel. Então diz aqui, vamos ler todos juntos. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Agora vamos continuar a ler, porque é interessante. Paulo continua dizendo, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis edificados para a habitação de Deus no Espírito. Isso quer dizer o seguinte, nós somos também edificados, casa espiritual, porque cada um de nós é o templo do Espírito Santo. Quando diz aqui, habitação de Deus no Espírito, é porque cada um de nós é a habitação de Deus. O nosso corpo é um templo para Deus. Quem reside aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo reside no nosso corpo, você sabia? Diz a Bíblia que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Daí que nós temos que proteger o nosso corpo contra o pecado. Daí que a Bíblia não permite prostituição, adultério, até mesmo glutonaria, bebedice, quer dizer, coisas assim. Nós temos que preservar o nosso corpo, porque o nosso corpo é habitação de Deus. Se não é, deveria ser, ou deve ser, né? Então, é habitação de Deus. Nós, crentes em Jesus Cristo, o nosso corpo é habitação de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, aí está, Jesus é a rocha, Jesus é a pedra fundamental da igreja, glória a Deus. E tem outros textos também, que nós encontramos a mesma referência, a mesma informação. Agora, eu queria me preparar para até terminar essa introdução, lendo com os meus irmãos, digamos assim, aquilo que a Bíblia apresenta como o perfil do seguidor de Jesus. Olha, se você tem aquelas coisas ali, você é um seguidor de Jesus. Eu já vou te mostrar as coisas, né? Então, vou lhes mostrar aqui o perfil, o protótipo, né, do seguidor de Jesus. O seguidor de Jesus é assim, ele tem que ser assim. Se ele não tem nada disso, ele não é seguidor de Jesus. Se ele tem aquilo, ele é seguidor de Jesus. Engraçado, você pode até se testar a si próprio. Puxa, será que eu estou fazendo isso?
Será que eu não estou? Em que eu estou falhando? Olha só. Então nós lemos há pouco em Mateus capítulo 7. Venha aqui para Mateus capítulo 5. Quem está familiarizado com a Bíblia sabe o que quer dizer as beatitudes ou as bem-aventuranças. Então Jesus começa o Sermão do Monte com as bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças são o perfil do cristão. Olha só, capítulo 5, diz aqui a palavra de Deus: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bem-aventuranças. Jesus disse que são bem-aventurados porque são discípulos dele. Os discípulos de Jesus, aqueles que seguem a Jesus, aqueles que fazem a vontade de Deus, têm estas coisas. Eles têm estas coisas. Então, podemos nos examinar a nós mesmos. Talvez algumas palavras aqui precisem de explicação. Por exemplo, diz aqui o texto: bem-aventurados os humildes de espírito. Tem uma outra tradução que diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Aí há pessoas que ficam pensando que o pobre de espírito é um louco, é um débil mental, esse é um pobre de espírito. Não, quando fala em pobre de espírito é porque faltou para o tradutor uma palavra melhor. A palavra pobre, neste caso, é humilde. É porque a primeira coisa que Deus exige de uma pessoa é humildade. Ó, querido, querida, se você não tem humildade de reconhecer os seus erros, de reconhecer a necessidade de mudar, se você não tem essa humildade, você está fora. Infelizmente, eu devo dizer, é condição sine qua non, é condição sem a qual ninguém alcança o reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, a primeira coisa tem que ser humilde de espírito. Isso aqui daria uma palestra com inúmeros exemplos, né? Mas todo mundo já entendeu. Se você não tiver humildade de reconhecer os seus erros, os seus pecados, que você tem que mudar de vida, que você tem que se humilhar, se você não tiver essa qualidade, essa disposição, você não entra. Não entra, não tem nem jeito, não dá. Os arrogantes estão fora. Diz a Bíblia assim, que Deus, acho que é Tiago, o apóstolo Tiago diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aleluia, dá graça aos humildes. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude a ser humildes. Eu falo isso de cadeira porque eu também fui muito prepotente uma certa época da minha vida. E aí a gente tropeça aqui, cai acolá e tal. Um belo dia a gente quebra a cabeça e a gente quer saber de uma coisa.
É por isso que a Bíblia falou para Paulo, Jesus falou para Paulo, dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. Quando o apóstolo Paulo caiu lá na estrada, que ele foi a Damasco para prender os cristãos, na época que ele era fariseu. Então diz a Bíblia que uma luz do sol incidiu sobre ele, e ele então ouviu uma voz e ele caiu por terra. A voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. Durante muito tempo eu não entendi o que é isso, pastor Elias. Recalcitrar. Recalcitrar quer dizer você investir, você lutar contra. Isso é recalcitrar. Contra o aguilhão. Aguilhão é aquela coisa que fura o boi. O boi está andando e o vaqueiro aqui está empurrando o boi com uma ponta de ferro. Essa ponta de ferro é que se chama aguilhão. Me perdoe aqui o povo da cidade, que vocês não sabem dessas coisas, isso é coisa de fazendeiro, é coisa de gente da roça. O aguilhão é uma ponta de ferro que você toca no boi assim para o boi andar. Aí o boi é furado pelo aguilhão, aí ele anda, que boi é lerdo, né? O boi é meio paradão, então precisa um aguilhão para empurrar. Então, Jesus está comparando lutar contra Deus, a mesma coisa que uma pessoa vai lutar contra uma ponta de ferro. Da ponta de ferro lá, você vai batalhar contra a ponta de ferro. Que estupidez! Que estupidez é essa? Né? Então, Jesus disse para Paulo, dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. Então, a pessoa entender que não pode recalcitrar contra o aguilhão é humildade. Aí começa a humildade. A pessoa quebra a cabeça daqui, quebra dali, e aí, um belo dia diz, olha, eu estou fazendo bobagem, eu tenho que me humilhar mesmo, então vou me humilhar e pronto. E é o caminho. Atenção todos, é o caminho para Deus, é a humildade. Humildade. Por isso que as bem-aventuranças começam com humildade. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora olha só, meus irmãos, aqui segue uma série de outras qualidades, outras virtudes que formam o perfil do crente. O crente que é crente, repetindo, ele primeiramente é humilde. Em seguida, ele é sensível. Aqui diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não é dizer que o crente é um chorão, não é isso, não. Mas ele chora, se for, quando precisa ele chora. Quer dizer, está falando aqui da sensibilidade. Nós temos que ser pessoas sensíveis, não podemos ser pessoas duras de coração. Então, o cristão, ele é sensível. Amém? Amém? Vamos andar. Eu estou fazendo aqui só uma pequena introdução aqui, e vamos deixar assuntos mais específicos para o próximo domingo. Olhe só aqui. Então, ele é humilde, ele é sensível. Aqui, é manso. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Uma pessoa mansa, a gente diz que é porque tem um gênio brando. Uma pessoa branda, uma pessoa sossegada, quieta, é mansa. Né? Agora, a mansidão que está falando aqui é uma mansidão que tem por foco Deus. Deus é manso. Jesus não disse? Vinde a mim porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus disse. Então, Jesus era manso. Então, mansidão. A mansidão. Olha, alguma pessoa aqui esta manhã que tenha uma natureza geniosa, olha aqui, eu não levo desaforo para casa. Comigo é assim, eu vou logo e avanço e não tem jeito não, comigo é assim. Quer dizer, essa pessoa vai ter que aprender que o cristão, o verdadeiro crente em Jesus Cristo é uma pessoa mansa. Mansa. Então, tem muita gente orando, Senhor, me ajuda a dominar o meu mau gênio. Quem é que tem o mau gênio aqui? Né? Pois é. Uma pessoa aqui não tiveram
Não, está falando com sinceridade, né? Eu estou me convertendo. Olha, a pessoa, agora preste atenção, uma coisa interessante. A pessoa se salva pela fé. Então você crê em Jesus, pede perdão dos seus pecados e tal. Aí você recebe a salvação. Agora, a santificação é um processo. A santificação é você ir se adequando ao Evangelho. Então você vai mudando. Um dia você descobre que você tem mau gênio. E o mau gênio não tem nada a ver com o Evangelho. Só que o mau gênio faz parte da tua natureza. Então o que é que você tem que pedir? Orar ao Senhor. Senhor, ajuda-me a controlar esse mau gênio. Ajuda-me. Então com a palavra, os psicólogos, né? O pastor, aliás, um pastor que vem aqui de vez em quando, Zé Carlos. Zé Carlos escreveu um livro agora recente sobre questão de temperamento e caráter. Caráter e temperamento. Então ele explica o seguinte: olha, caráter a gente forma, com a vida a gente vai moldando o caráter. Agora, temperamento não tem jeito, a pessoa nasce com um temperamento, aí tem que disciplinar o temperamento. Tem um outro livro aí, o título é Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo. Quem já leu esse livro? Já leu, né? Ótimo. Pois é, temperamentos controlados pelo Espírito Santo. Quer dizer, temperamento se controla. A gente não muda o temperamento, a gente domina o temperamento. A gente controla o temperamento. Temperamento não tem jeito. Você tem mau gênio, acabou. Agora, você tem que travar isso. Você tem que controlar isso. Controlar o temperamento. Né? Agora, o caráter não. O caráter vai se moldando conforme o ambiente que a gente vive. Né? E a personalidade é a mesma coisa. A personalidade também vai se formando com a convivência, com as influências que a pessoa recebe. Os psicólogos falam isso melhor do que eu. Mas você pode analisar, examinar isso, e você vai verificar que é mesmo assim. Muito bem. Então, meus irmãos, assim, quem tem mau gênio, por exemplo, eu não sou manso, eu sou estourado. Então, só que tem que, como o Evangelho, seguir a Jesus Cristo exige mansidão, então eu vou ter que dominar o meu temperamento. E eu vou ter de Senhor, olha, me ajuda a ser manso, tem misericórdia de mim, me ajuda a controlar o meu temperamento, eu tenho que ser uma pessoa mansa. Pronto, então você está vendo que cada ponto desse aqui dá uma palestra. Vamos andar. Olha só, fome e sede de justiça. A fome e a sede de justiça, quando está falando de justiça, não é a justiça segundo o mundo, se bem que isso também é uma boa justiça. Você, digamos assim, você vê o mundo cheio de injustiças, e você então tem fome e sede de que haja justiça na terra. Bom, uma boa coisa, mas Jesus está falando aqui da justiça divina, é as pessoas acertarem a vida com Deus. Então você tem fome e sede de que as pessoas preencham as exigências da justiça de Deus. Então você tem esse anelo, que as pessoas conheçam a Deus, que as pessoas se convertam. Então Jesus diz, bem-aventurados os que têm fome e sede disso. Agora, claro, a primeira satisfação de fome e sede de justiça é para a própria pessoa. Eu quero salvar minha alma. Eu tenho fome e sede de agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus. Depois que eu consigo alguma coisa, aí vem a fome e justiça para os outros. Então, aí eu vou me preocupar com o mundo. Aí diz aqui, fome e sede de justiça para o mundo, para as pessoas se converterem, e diz que quem tem fome e sede de justiça serão fartos. Glória a Deus. Se você tem fome e sede de justiça, você será farto. E agora, aqui, né, cada tópico desse, aqui, misericórdia, por exemplo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Quer dizer, quem tem misericórdia alcança misericórdia. Recebe, como a Bíblia diz, né? Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, se você julga os outros vão te julgar. Se você não tem misericórdia, sabe o que é misericórdia? É compaixão. Ter compaixão. Não é pena no sentido de peninha. Estou com uma peninha dele. Não é isso, não. Mas é misericórdia mesmo, um sentimento nobre de querer ajudar, de querer cooperar com o outro e tal. Se a gente tem isso, os outros vão ter conosco. Ele está dizendo aqui, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Agora eu gosto desse aqui, versículo 8. Isso aqui é impressionante. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Oh, meus irmãos, vamos pedir a Deus que o Senhor limpe o nosso coração, que tenhamos um coração limpo. Limpo de tudo, limpo em todos os sentidos, qualquer sentido que você pensar. Que você seja uma pessoa honesta consigo mesma, honesta com os outros. Você não seja um mau caráter, você seja uma pessoa de um bom caráter. Vamos pedir ao Senhor que o Senhor nos conceda um coração limpo, inclusive limpo segundo Ele, porque todos esses aspectos aqui tem o lado do mundo, o lado da sociedade e tem o lado de Deus, o lado espiritual. Então, que o Senhor limpe o nosso coração, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos mantenha com o coração limpo na sua presença. Olha, meus irmãos, eu estou pedindo a Deus, enquanto eu estou falando aqui, que o Senhor fale melhor aos seus corações, que você saia daqui pensando mesmo, né, nestas coisas, né, preocupado, saia preocupado. Olha, hoje antes do almoço ou depois do almoço, dê uma lida nisso aqui, tá bem? Mateus capítulo 5, pode ser do primeiro versículo até o 12. Então, leia isso, ou antes do almoço ou depois do almoço, dá um jeito de ler isso aqui e medite na sua casa sobre isso. Vamos andar aqui mais um pouquinho, limpos de coração. Isso aqui é interessante. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Tem gente que gosta de brigar. O Chacrinha dizia, eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Há pessoas que têm aquela natureza de encrenca, onde chegam, arrumam encrenca. Né? Que Deus nos livre disso. Que nós sejamos pacificadores. Quem dera que todo crente, você sabe esse pessoal que diz que quando tem dois brigando, tem a turma do deixa disso. Que nós sejamos da turma do deixa disso. Amém? Então, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E agora vai uma coisa muito, muito curiosa aqui. Jesus diz que quem é perseguido por causa da justiça, está falando aqui das coisas de Deus. Muito irmão me diz assim, pastor, eu sou muito perseguido do meu trabalho porque eu sou cristão. É aquela brincadeira para cima de mim, aquela gozação o tempo todo em cima de mim, tal, porque eu sou um cristão. Querem me misturar com eles e eu sou outra pessoa, eu não tenho aquela natureza, eu não me misturo. Então, dão em cima de mim por causa disso, e eu sofro muito, e tem gente sofrendo outras naturezas de perseguição. Outras naturezas de perseguição. Patrão fazendo proposta para a secretária cristã, né? Serva de Deus. E o patrão, se ela fizer o que ele está querendo, aí ela vai ter promoção, vai ter aumento e tal. E a moça diz, não senhor, eu sou de Jesus. Então, existem muitos perseguidos, você está entendendo, né, o que eu estou falando? Então, muitos perseguidos por causa da justiça, né? Muitos perseguidos, de muitas maneiras, diz aqui o texto, porque deles é o reino dos céus. Né? E finalmente, aqui esse texto final, para a gente concluir.
Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Então, quando nos injuriarem, quando nos perseguirem e até mentirem, disserem mal contra nós, mentindo, né? Então Jesus diz que nós somos bem-aventurados. Outra coisa, irmão, irmã, olha, quando você for perseguido, ou quando for injuriado por causa do Evangelho, se lembre de uma coisa, não reclame, porque Jesus nos compara aos profetas, aos servos de Deus, de todas as épocas que sofreram perseguição, né? Jesus nos compara com eles. Nós seremos tão bem-aventurados quanto os profetas. É o que ele diz aqui. Ó, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Pronto. Então, aí, meus irmãos, estamos iniciando, nós vamos no próximo domingo examinar o primeiro discurso de Jesus, o que é que ele ensinou nesse primeiro discurso. Eu vou procurar ser bastante didático, com uma certa rapidez, também para não cansar os meus irmãos. Mas vou só lhes dizer isso, estamos começando com isso, que o Senhor está recomendando, Ele está recomendando que nós tomemos conhecimento das suas palavras. Ele diz, quem segue as palavras que eu tenho falado, será comparado ao homem que edifica a casa sobre a rocha. Aí vem a tempestade e a casa fica de pé. Agora, quem constrói a casa sobre a areia, quer dizer, não tem alicerce nenhum, vem a tempestade e a casa cai. Aí nós temos que resolver. Queremos cair ou queremos ficar de pé? Queremos ficar de pé. Não é isso? Então, que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Então, os irmãos estão vendo aqui, portanto, a importância de ter alicerces bem sólidos. E aqui nós temos uma rápida passada no perfil da pessoa que segue a Jesus Cristo. E, naturalmente, para ter esse perfil, a pessoa precisa se converter. Para ter esse perfil aqui, não é a pessoa meramente, não, eu me lembro de uma época que havia um pregador aí, pela rádio, bem-aventurados os não sei o quê, bem-aventurados e tal, como se essas bem-aventuranças fossem baratas, não são. Isso aqui é dado por Deus. Você é humilde de espírito, primeiro se você quiser, mas você vai ter que pedir a Deus, Senhor, me ajuda a ser humilde, e aí Deus vai te ajudar e você vai ser humilde. Senhor, eu quero ser sensível, não é uma pessoa que meramente é simpática, é uma pessoa que vê o sofrimento dos outros e se comove, não é só isso, não, mas é a pessoa ter de Deus a sensibilidade. Isso aqui tudo é dado por Deus, esses aspectos todos que nós focamos aqui. Fiquemos em pé, meus irmãos, todo o povo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, vamos colocar a nossa mão direita sobre o coração e diga assim: Senhor Jesus, eu te peço misericórdia, eu peço perdão por todas as minhas faltas, eu te agradeço pelo perdão dos meus pecados, mas ainda assim nós temos falhas, faltas, imperfeições. Nós estamos procurando dia a dia melhorar, e eu peço, Senhor, que tu nos ajudes a ser verdadeiros crentes, verdadeiros cristãos, fiéis ao Senhor, que nós possamos
oferecer ao mundo um bom testemunho. Ajuda-nos a dar bom testemunho. Que todos vejam em nós a graça de Deus. Que todos vejam em nós o Evangelho sendo cumprido. Que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Ó Pai, colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Aleluia, que bom, que bom. Meus irmãos, estou muito feliz esta manhã por tudo que aconteceu. Inclusive revendo velhos amigos ali. Glória a Deus. Revendo pessoas e também realizando aqui o casamento do meu sobrinho. E, enfim, estou muito feliz porque estamos juntos aqui, participando da mesa do Senhor. Vamos para casa agora com grande alegria. Logo mais à noite, eu vou aí, hoje eu só fiz uma introdução, mas hoje à noite nós vamos começar a andar com Jesus, andando com Jesus. Nós vamos começar a andar com Ele. E eu vou lhes falar do primeiro milagre que Ele fez. O primeiro milagre de Jesus. E eu quero que Ele faça esse milagre conosco aqui hoje à noite. Amém? Volte e traga alguém. Vamos ter uma festa para o nosso Deus hoje à noite. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar aquela música que é uma bênção. Vamos abençoar a pessoa que está ao nosso lado. A bênção sacerdotal. Vamos cantar. Tem mais alguma coisa para falar? Ah, sim. Este aviso aqui, nós esquecemos de dar, mas não tem importância nenhuma. Olha, meus irmãos, é o seguinte, está sendo anunciado aqui, que no dia 16, portanto vai ser deste próximo sábado a 8 dias, isso, né? Deste próximo sábado a 8 dias, 16, nós vamos ter um mutirão aqui na igreja. Muitas coisas vão acontecer. Quem se lembra do mutirão passado? Mutirão aqui é o seguinte, cortar cabelo de uma porção de gente, distribuição de remédios, hein? Tirar documentos, é um mutirão de muitas coisas aqui. Então, deste próximo sábado a 8 dias. Então, isto vai começar às 10 horas da manhã e terminar às 4 da tarde. E quem tem doações para esse mutirão, converse ali com a irmã Nádia, porque até ao dia 9, que é o próximo sábado, que nós temos que é do próximo a 8 dias, né? Então, o próximo sábado, eles estão recebendo as doações para esse mutirão. Muito bem. Glória a Deus. Vamos cantar a bênção? Vamos abençoar quem está ao nosso lado. O Senhor te abençoe e te guarde. Vamos cantar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça seu rosto em ti e tenha de ti misericórdia. Deus abençoe a todos abundantemente em nome de Jesus. Despedimos-nos dos nossos assistentes pela internet.
Até logo mais às 18 horas, no horário